Agora veja aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 26. Presta atenção nisso aqui. Colossenses 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante todos os tempos, durante todas as gerações, agora, todavia, está manifesto. Que mistério é esse? Presta atenção qual é o mistério. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, a riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós, esperança de glória. É essa unificação. Quando o homem tem consciência de quem ele é o filho. A consciência que eu sou, que você é a extensão de Deus. Quando eu tenho essa consciência, eu sou o filho. E o filho foi o mistério que esteve oculto durante todos os tempos. Os profetas não entenderam, porque lhe faltava o cumprimento. E quando Jesus assumiu, ele só ele tinha essa consciência. Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, que o Espírito da consciência humanizada desceu, o Espírito revelou para todos. É isso que Paulo está esclarecendo a sua carta aos Colossenses. Esse foi o mistério que esteve oculto, que é Cristo em vós. Mas tem mais aqui em Colossenses. Eu vou ler o capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho travado por vós, para que o coração deles fosse confortado e vinculado juntamente em amor a eles. Tenho toda a riqueza, com as fortes convicções do entendimento, para compreenderes plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo em vós. Cristo em vós é o tesouro da sabedoria, é o tesouro do entendimento que esteve oculto. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim nele andai, nele radicado, edificado, confirmado na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graça. Cuidado que ninguém vos engane, vos enrede com filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Não existe, é isso que Paulo está falando também em Romanos. Enquanto eu queria agradar a Deus pela lei natural, pelas regras a mim impostas pela religião, era a lei da carne, a lei do pecado. Bem que eu queria fazer, eu não fazia. Mas quando eu entendi que o plano da salvação é humanizar Deus, é Cristo em vós, eu sou semelhante a Ele, porque Ele, Jesus, foi o primeiro homem a fazer isso. Aí eu me libertei de todos os males, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. E aqui Paulo está falando aos Colossenses com mais detalhe. Não se deixe enganar, seduzido com essa questão de regra religiosa. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos acima das regras religiosas. As regras, o fim da lei é Cristo. Quando você está em Cristo, ninguém poderá te julgar, porque a unção que está sobre você, o nome que está sobre você, é superior a todas as regras. Por isso que você não será condenado. Por quê? Porque você está acima das regras religiosas. Acima de você só tem Jesus e o próprio Deus. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele que é em Cristo. Preste atenção. Nele habitou a plenitude de Deus. Em Cristo habitou a plenitude de Deus. Em nós tem que habitar a plenitude de Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo.
os hebreus tinham que ser circuncidados para poder fazer parte do povo de Deus. Hoje essa circuncisão é feita pelo Espírito. Ou seja, quando eu reconheço, Deus é Espírito. Eu e o Pai somos um. Eu não sou um e Deus é outro. Então eu tenho que ter consciência que agora eu tenho a fonte da vida aqui dentro de mim. Eu tenho um poder criador aqui dentro de mim. Eu só tenho que me desenvolver, aprender a manusear. Eu tenho que ter essa consciência. Então, quando eu tenho essa consciência, eu sou o Filho. Porque eu sou o Cristo. Porque eu sou o Cristo. Cristo em vós é o plano universal, o plano que Deus elaborou desde a fundação do mundo. Toda a Bíblia mostra isso, mas principalmente nas revelações do Espírito Santo, nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos. Mas o Senhor Jesus também falou muito sobre isso. Pois, tendo sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou Jesus dentre os mortos, e a vós outros também, que outrora estavam mortos pelos vossos pecados e pelas vossas incircuncisão da vossa carne. Mas ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando nossos pecados, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra vós, que constava as ordenanças da qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, ou seja, nos tirando de debaixo das autoridades, ou seja, nos colocando acima. Essa é a expressão melhor, me colocando acima. Pelas leis das ordenanças que as religiões impõem, no caso de Paulo, nele foi encontrado falta, defeito. E se nele foi encontrado falta, defeito, ele pecou. E como pecador, ele estava condenado. Mas uma vez que ele foi colocado acima de tudo isto, as leis não se aplicam mais nele, porque o fim da lei é Cristo. E o Espírito de Deus em mim é a minha circuncisão. E para concluir aqui no verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, por causa de bebida. Não se aplica mais nenhum tipo de regra sobre os que estão em Cristo, porque isso é quebra de hierarquia, porque Jesus está acima de todo o principado. Enquanto uma pessoa não estiver em Jesus, ele irá morrer. Por quê? O único que está acima dos anjos caídos, incluído Satanás, o anjo da morte, é Jesus. Quando eu recebo o Espírito de vida, eu sou o Cristo, eu também estou acima. E eu não morro por causa disso. Isso é isso que a Bíblia diz ao dizer que nos tirou de debaixo da potestade do mal, porque ele está acima de todo o principado, de toda a potestade. Ele, Jesus, e todos os que estão em Cristo. Porque todas essas coisas são sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade ou culto a anjos, baseado em visões, afetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligaduras, cresce, e o crescimento procede de Deus. Pois se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que ainda viveis como se estivesse no mundo, sujeitos às ordenanças? Essa coisa, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Isto é segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas com efeito têm aparência de santidade e de sabedoria. Mas isso é um culto a si mesmo. É uma falsa humildade, é uma falsa doutrina. E esse rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sexualidade. É disso que Paulo estava falando. A lei do pecado e da morte me matou. Eu queria fazer o bem, mas eu não conseguia fazer. Mas quando ele entendeu a lei do Espírito de vida, ele se libertou de todo o pecado. Portanto, morreste e a vossa vida estáis oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vos também serei manifesto com ele em glória. Então, se você quer crescer mais, não deixe de deixar seu like, seu comentário, clicar naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e até o próximo vídeo.